Essa transmissão é um oferecimento da TV IDEAC em parceria com a FEB TV. Curta, comente e compartilhe. TV IDEAC, gerando som e imagem para levar a doutrina espírita até você. Olha, os dois lavaram uma roupinha suja, né? Olha o que eles estão fazendo agora, ó. Essa roda de conversa vai mudar o nome. Lavando a roupa suja dos amigos espíritas. Oh, queridos, é tão gostoso, né? A gente poder estar juntos. Obrigado. Tão bom nós estarmos juntos, podermos nos unir e nos reunir em Cristo. O Mano Guto citou Clóvis Tavares, que é aqui de Campos. Ele é autor de algumas obras, incluindo Mediunidade dos Santos e também Chico Xavier, 30 anos. Não sei se vocês conhecem. Estas duas obras foram recentemente reeditadas em parceria com o ID, que é a editora original, e com a Federação Espírita Brasileira. Então a FEB fez uma parceria editorial com o ID e colocou à disposição a Mediunidade dos Santos e também Chico Xavier, 30 anos. Duas obras lindas, maravilhosas, e notadamente em Chico Xavier, 30 anos, a gente vai conhecer um pouquinho da trajetória de Clóvis Tavares, contando inclusive aqui no Rio de Janeiro e notadamente aqui em Campos. O tema deste momento, ele é extremamente significativo e sugere que nós percorramos, antes de chegar ao capítulo de número 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala dos trabalhadores da última hora, a gente fazer uma abordagem rápida no capítulo 17, que tem um título desafiador, que vai pedir assim para a gente ser perfeito como perfeito é o nosso Pai Celestial. É um desafio tremendo, né? Kardec ali traz, na sua organização didática, para a gente poder entender com clareza, no item 3, uma relação de características que vai definir o homem de bem. E ele começa dizendo que o homem de bem é aquele que aplica, que vivencia a lei de justiça, de amor e de caridade em toda a sua inteireza ou na sua plenitude. Eu confesso a vocês que quando eu começo a ler este trecho, logo no primeiro parágrafo, a gente começa a ficar meio desanimado, porque a gente se sente muito distantes. Depois Kardec elenca cerca de 19 características do homem de bem, 18, 19 características. E aí a gente vai ficando ainda um tanto mais desanimado, porque vai percebendo que a gente está mais distante ainda de ser um homem de bem. Homem aqui no sentido, né, do homem, da mulher, da humanidade. E aí ele fecha com um parágrafo magistral dizendo que ainda não estão aqui elencadas todas as características do homem de bem. Aí a gente já está num estado profundo de depressão. Mas ele é tão genial, tão inclusivo, tão assim didático, que ele traz para nós o item 4, quando vai falar dos bons espíritas, e conceitua o verdadeiro espírita. E ele faz uma definição conceitual, um conceito que nos toca profundamente, e só há pouco tempo, devido à minha ignorância espiritual e cultural, que eu fui perceber que o conceito que Kardec traz do verdadeiro espírita começa na primeira palavra, que é um verbo, e que ele coloca num verbo reflexivo, quando ele diz assim, reconhece-se. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Vocês já pararam? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. Todos nós sabemos esse conceito decorado, né, memorizado. Agora, este chamamento reconhece-se, para mim foi uma descoberta. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque quando ele faz, é um convite, convocação. Reconhece-se o verdadeiro espírita
Nós não nos apresentamos como espírita, colocando assim uma faixa na nossa testa. Eu sou espírita, viu? Sou homem de bem. Olha aí, estou indo para a regeneração. Vamos comigo? A gente não faz isso porque não atenderia a principal característica virtuosa, exemplificada, testemunhada e ensinada por Jesus, que é a humildade. Bom, então vai lá, mas reconhece-se, é ser reconhecido. O outro nos reconhece, o outro nos enxerga e ele percebe como é. Eu me lembro, há algum tempo assim, a gente não se declarava propriamente espírita. Hoje é importante se declarar espírita no censo, não é isso? Quando requisitado, seja espírita o nome do teu nome, como fala Emmanuel, como indica também Bezerra de Menezes. Não nos equivoquemos. Vamos dizer, eu ainda estou longe de ser espírita, então eu não sou espírita. Não, nós somos espíritas imperfeitos, pelo menos eu sou. Como Kardec classifica, não é? Espíritas imperfeitos. Veja lá. Então é reconhecido. Ser reconhecido é ser visto, observado. É ser considerado. É ser avaliado. Olhado pelo outro. E o outro é quem vai dizer. Eu me lembro que há algum tempo a gente estava fazendo as coisas normalmente, naturalmente, espontaneamente. De repente alguém, passado algum tempo que já nos conhecia, dizia: Campete, você é espírita, não é? Eu falei: como é que você sabe? Não, a gente está percebendo o seu esforço, né? A gente vê que você é uma pessoa que fica ainda azul de vermelho e rosa, ficando nervoso, mas procura se controlar. Então, assim, é uma coisa impressionante, não é? Hoje acontece muito ao oposto. A pessoa chega assim: uai, Campete, até tu não é espírita, não? Há necessidade, então, do testemunho, do reconhecimento. Esse é o verdadeiro espírita. No capítulo 20, quando fala dos trabalhadores da última hora, tem o item 4 e 5, que Kardec traz ali as instruções dos espíritos. No item 4 é do Erasto, não é isso? No item 5 vocês pesquisam aí de quem é, por favor. O item 4, Erasto falando conosco, trazendo exatamente a missão dos espíritas. E o item 5 fala dos obreiros do Senhor. Eu sugiro a leitura simultânea, ler um parágrafo de um parágrafo do outro. É uma coisa impressionante a conexão que a espiritualidade faz. E para dizer dessa universalidade dos ensinos na necessidade que nós temos. Então vai dizer para nós, Erasto, sobre a missão dos espíritas. Eu queria dizer para vocês, interpretando com exatidão e com humildade, como estou declarando aqui agora, para vocês, que Erasto diz que nós espíritas somos missionários. Por que esse silêncio? Vocês não estão concordando, não? Nós espíritas somos missionários. Assim como todo ser humano que habita a terra é um missionário. Sabe por quê? Missionário significa aquele indivíduo que é dotado de uma missão. E sabe qual é o sentido, o significado da palavra missão? Razão de existir. Então todos nós temos um propósito, uma razão de existir. Por isso nós somos assim, Mano Guto, missionários. Não que tenhamos grandiosas tarefas, como o Mano André Siqueira estava colocando. O amor é exemplificação em pequenos gestos, atos, num olhar, num aperto de mão, num abraço. Quanto mais se ama, mais amor se tem para doar, porque tem essa capacidade mágica de se multiplicar. Assim é o amor, simples, na simplicidade. Assim é o bem, e é forte na sua singeleza, e por isso sempre vencerá. E é por isso que Ismael, o guia espiritual do Brasil e da Federação Espírita Brasileira, diz no Grupo Confúcio, numa mensagem de 1873, aquele primeiro grupo, que depois se dissolveu, formou outro grupo, chegou à Sociedade de Deus, Cristo e Caridade, né? Passou pela fraternidade, tudo, aí depois chega na Federação Espírita Brasileira. Bom, Ismael, na primeira manifestação que a gente tem registro, ele já fala, dizendo que nós precisamos ser caridosos uns para com os outros. Que onde houver a necessidade, há o amor cobrindo uma lágrima, enxugando um pranto. E onde houver essa manifestação,
ali ele estaria, onde o bem fosse propalado, divulgado, exemplificado. Deus, Cristo, caridade. Essa bandeira, essa tríade maravilhosa, para significar o verdadeiro conceito do espírita, do homem de bem, do cristão. Tudo é a mesma coisa, ou deveria sê-lo. E para a gente entender a missão que nós temos, qual é o propósito da nossa vida? Por que nós estamos aqui? Como eu sou um médium que lê mente e que não mente, eu estou interpretando o que vocês estão pensando, né? Mas seria muito bom se alguém se expressasse verbalmente para eu não ficar demonstrando os meus conhecimentos medianímicos aqui. Evoluir. Muito bem, nós estamos aqui para evoluir, servir, amar, espiar, provar, perdoar. A questão de número 132 de O Livro dos Espíritos, ela é assim algo... Qualquer questão que a gente for falar vai ser muito bom, não é? Porque todas são boas. E a 132, Kardec pergunta qual é o fim, o objetivo da encarnação. Para dizer por que nós estamos aqui encarnados. E tem exatamente isso, todo mundo está aqui encarnado para evoluir. A finalidade da existência é a evolução, é o progresso. A gente evolui através do progresso. Não é isso? Esse progresso que é material, intelectual, que é um progresso moral e espiritual também. A nossa finalidade de estar na Terra é evoluir. E como é que a gente evolui? Fazendo o bem. Por isso que coloca, todos estamos para evoluir, alguns têm missão, outros passam por provas, por expiação. E numa segunda parte, que o Espírito de Verdade, o próprio Cristo respondendo a estas perguntas, através de uma equipe, ele vai nos dizer que nós estamos aqui para desempenhar o papel, a missão que nos cabe, de colaboradores com Deus, de co-criadores com o Pai, em plano menor ou plano maior, a interpretação que eu faço do texto da resposta. Ou seja, todos somos partícipes desta obra divina, e nós damos sentido, propósito para a real existência nossa, que não é meramente física, mas é o do ser individual, imortal, o espírito, o eu profundo, o self, quando nós colaboramos com Deus. E colaborar com Deus nesse processo da cocriação, como fala André Luiz em Evolução em Dois Mundos, Jesus em plano maior, nós em plano menor, nós somos aqueles que vamos empreender pela misericórdia divina o cumprimento da nossa missão, dando razão para a nossa existência. Só há razão de existir, só há propósito da nossa existência para que nós sejamos úteis, para que nós colaboremos, para que nós ajudemos. E Deus é tão sábio que Ele é perfeito na obra incompleta que Ele nos deixa, dando sentido, razão, propósito à existência do ser humano inteligente para que ele possa colaborar, co-criando com Deus a completeza desta obra. Essa é uma interpretação que eu faço também. Ninguém está obrigado a concordar. Mas eu, especialmente na minha humildade, acho genial. Porque no fundo não é nossa. Então, Deus não fez tudo pronto, porque senão não teria razão de existir. Qual é a missão do espírita? Colaborar nesta obra divina. É divulgar a mensagem de Jesus, que é o representante de Deus aqui na Terra. Esse é o nosso trabalho, é a nossa tarefa. E como é que a gente faz isso? Sobretudo pelo exemplo, pela vivência, pela atitude comportamental, ou pelo comportamento atitudinal. Aí o André explica essas questões que eu não entendo direito. Porque é o nosso testemunho,
é o nosso dia a dia, é a nossa inter-relação com o outro, a nossa relação com Deus e a relação conosco mesmo. A intra-relação, a inter-relação e a relação divina. Da criatura com o Criador, do Filho com o Pai. Essa integração com tudo que existe, inclusive na criação divina, na natureza. O respeito a todos os seres criados por Deus, porque são todos eles nossos irmãos, incluindo a pedra, a planta e os animais. Às vezes choca para nós isso, né? Mas é uma coisa interessante. É só a gente evocar Francisco de Assis, esse nosso irmão ecólogo, para a gente entender esse conceito. Como nos diz Leon Denis, que ele encontrou Deus na natureza. E Camille Flammarion vai escrever um livro com esse título, Deus na Natureza. É de Camille Flammarion? Victor Hugo, né? Olha que coisa interessante. A gente vai vivenciando estas experiências e vai aprendendo que a nossa missão é uma razão de existir. Vocês se lembram de Viktor Frankl, que passou pelos campos de concentração ali naquela época difícil, né? Da Segunda Guerra, em que se tinha uma ideia de uma raça superior. Hoje, até para falar em raça, né, Deus? A gente já não usa mais assim esse vocábulo, porque a raça que existe é humana. E o Espiritismo avança tanto no conceito para dizer que a raça é humana em todos os globos, quando o ser é inteligente, dotado de razão. Por isso que os nossos irmãos saturninos, os nossos irmãos marcianos, os nossos irmãos jupiterianos, só para falar da nossa galáxia, são também humanos, fazem parte da humanidade. Isso eu aprendi outro dia lendo o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 6. É tão interessante, né? Que a gente às vezes lendo, não percebe. Então, se a chamada atenção são seres humanos, são nossos irmãos também, não é isso? E precisam do nosso respeito, todos os seres vivos, não é? E a gente vê um desafio que Erasto, que é o nosso tema específico, falando da gente marchar com fé. Marchar é no sentido de caminhar, de seguir em frente, de colocar os pés no chão, levantar a cabeça e ter a disposição de enfrentar os desafios, de superar problemas, de estar diante de crises em pleno campo de batalha e não desistirmos do que seja preciso fazer, e não deixarmos de dar o nosso testemunho, aquele testemunho que vai nos tocar profundamente na nossa transformação. E o principal para nós é quando nós vemos a mensagem atuando, a mensagem nos modificando, a mensagem promovendo essa transição na nossa própria intimidade. Porque nós somos seres em trânsito nesse momento da transição planetária. Nós estamos sendo auferidos nos nossos valores para a apresentação dos testemunhos. Nós estamos sendo tentados e testados o tempo todo. Ou isso não acontece com vocês, queridos? Ou, não é? O tempo todo está acontecendo. Isso é exatamente para ver se a gente já dá conta de dar esse passo, de seguir em frente, para ver se a gente já está pronto, e a gente só se apronta no serviço. Achei tão lindo aqui, não é? O nosso irmãozinho, que estava com o Victor Hugo. Como é que é o seu irmãozinho, Victor Hugo? O Gustavo, né, querido, ele dizendo aqui que o trabalhador se prepara no trabalho, não é isso? O trabalhador, ele trabalha e vai se preparando cada vez mais para o trabalho. É essa expressão de André Luiz na fala do ministro Genésio em Nosso Lar, o que foi eleito o melhor livro espírita do século XX. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Mas como é que o servidor está pronto? Como é que o trabalhador se apronta? Trabalhando, colaborando, agindo. Não tem como ele ficar pronto parado, ele precisa fazer alguma coisa. Nada acontece até que algo se mova. Então a missão do espírito é trabalhar essa sua própria transformação. E nesse estado de trânsito que a gente se encontra, é desafiador porque a gente sai da zona de conforto. Daí a proposta: marchai com fé, confiantes,
com fortaleza, com segurança, porque a fé, como conceitua Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, a fé é mais do que uma crença, a fé é mais do que uma esperança, a fé é mais até do que a própria confiança. A fé é certeza, gente. No Espiritismo, fé é certeza, é convicção, eu não tenho dúvida. E é a certeza de se alcançar o que se espera. Então, a fé, você tem expectativa sim, mas você tem a certeza de alcançar aquilo que você está esperando. Por quê? Porque tem a confiança de que está fazendo o melhor. Tem a segurança de que está no caminho certo. Porque se eu titubear, então a minha fé é frágil. Por isso, marchai com segurança, marchai firmes diante dos enfrentamentos. E os principais enfrentamentos serão íntimos, serão internos, porque o nosso principal inimigo não está fora. Por isso, André Luiz, em Agenda Cristã, vai dizer que vencedor é o que vence a si próprio. Vencedor é o que vence a si próprio. E nessa trajetória, o meu papaizinho, nos seus 88 anos de vida aqui entre nós, já desencarnado agora, ele dizia assim: feliz daquele que é mais rico ao partir do que quando aqui chegou. Precisa repetir? Feliz daquele que é mais rico ao partir do que quando aqui chegou. Cumprir a nossa missão é realizar as tarefas que estão ao nosso alcance. Ser perfeito é fazer o que está diante das nossas possibilidades, no exercício das nossas forças, colocando o nosso pensamento ativo na realização, colocando a nossa vontade, que é uma alavanca, que é a primeira potência da alma, para que algo aconteça. A gente está se movimentando, nós estamos nos movendo, nós temos o dinamismo, nós temos a disposição, nós estamos disponíveis. Por que as casas espíritas, os eventos, nós temos enfrentado dificuldades em termos as pessoas presencialmente? Fica para reflexão. Nós tivemos um evento recentemente na Federação Espírita Brasileira, Festival da Terra, foi simultâneo ao Conselho Federativo Nacional, pela primeira vez na história. 400 inscritos, porque a gente não tinha muito espaço e estava tendo outro evento ao mesmo tempo. Esgotaram-se as 400 vagas. Nós tivemos cerca de 250 presentes. E os outros 150 que se inscreveram? Fantasmas? Espíritos? É uma coisa curiosa para a gente refletir. Hoje nós temos a facilidade da interação virtual, como aqui os nossos queridos estão acompanhando de outras cidades, de outros estados e até de outros países. Com certeza. Eu mandei esse link aqui do nosso encontro da manhã, com a participação de todos os nossos companheiros, do Andrei daqui a pouquinho, para amigas, e inclusive algumas delas do exterior, de outros países, que acompanham assiduamente, aproveitando o tempo. Então há uma grande vantagem nesse sentido, realmente. Mas nós precisamos, e temos falado isso, fazer esse esforço de estar presente, porque nada substitui esse momento aqui presencialmente. Os nossos irmãos, amigos, irmãos que estão aí, amigas, irmãs, assistindo à distância, estão recebendo, estão acompanhando, estão participando. Mas o abraço presencial, ele até então é insubstituível. Nada inventaram algo igual que pudesse substituir um abraço. Olhar nos olhos, olhos nos olhos, né? A gente poder ver de perto, conversar, enxergar o outro, isso é muito bacana, muito importante. Então vamos aproveitar a oportunidade. Realizar a nossa tarefa, a nossa missão, é dar um sentido à nossa vida. Eu preciso saber para onde eu vou. Qual o meu caminho? E aí, Erasto faz para nós aqui, ide pregar. Ide, como é gostoso isso, né, que está registrado na mensagem do Evangelho. Para nós irmos. Ir significa agir, se levantar, se movimentar, caminhar, seguir.
Quando a gente tem um registro no Evangelho Joanino, capítulo 14, que a gente vai falar um pouquinho à tarde, associando, né, com a carta de Paulo aos Espíritas, na linguagem mais livre aqui do IDEAC, a gente vê como é importante nós entendermos a presença de Jesus na nossa vida. Porque quando a gente tem Jesus, nós temos segurança. Quando nós temos Jesus, nós temos o bem. Ismael diz que o bem sempre vence. Ismael, que é o representante aqui no Brasil, diretamente do Cristo. O bem sempre vence. Então, se nós estamos associados ao bem, vai ficar mais fácil o cumprimento da nossa missão. Mas eu queria trazer para vocês aqui uma reflexão que o Erasto faz, sem a gente se prolongar muito, viu, mano? A gente reduz aqui um pouco do tempo, tá? Ok. Olha só que interessante. A gente tem aqui uma pergunta que é feita no final do item 4, quando fala da missão dos espíritas. E é uma pergunta que foi proposta e o espírito respondeu. Se, entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram, ele não está perguntando aqui, até então ele afirma, ok? Dizendo que muitos que foram chamados para o espiritismo. Então, para o espiritismo, queridos, nós somos chamados. Ninguém é convidado assim, se estende, né, um tapete vermelho, como está aqui, para a gente dar uma desfilada, dizer, eu sou espírito de luz, prepare o ambiente para eu me materializar. Nada disso, nós somos chamados. O chamado não é um convite, é uma convocação. E muitos desses que foram então chamados para o espiritismo se transviaram. Se transviaram. Transviar, gente, é seguir uma outra via. É seguir uma via transversa. Não aquela proposta. Não como uma, digamos assim, né, uma trilha, mas um trilho, melhor dizendo, mas uma trilha. Você tem uma direção. Nós somos chamados, somos convocados para seguir nessa direção. E essa direção, ela é representada por Jesus. Jesus representa a síntese histórica da evolução humana. Ele é o nosso guia, o nosso modelo, como diria Guaraci Paraná Vieira, o em espírito, ditando o livro Perfis da Vida, quando fala do perfil de Jesus, Adivaldo Pereira Franco, na edição da Leal. E Kardec, na questão 621 aqui destacada, 625 destacada pelo Mano André Siqueira, vai trazer para nós como esse guia que merece ser seguido, como esse modelo que merece ser imitado, não é isso? Como esse Senhor que tem autoridade moral, esse mestre que nos ensina. É Jesus. Então nós temos o caminho. Lá no capítulo 14, Joanino, consolador para nós, exatamente para dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é esse caminho, essa verdade que é a essência da vida imortal, e é a vida perene, a vida do Espírito, para que a gente não se engane. Então nós temos aqui, não é? Às vezes a gente vai seguir uma rota transversa. Poderemos até lá na frente chegar de novo, né? Depois dessa tentativa, a gente chegar ao caminho que é o correto. Mas aí sofreremos muitas consequências, não é? Diante das nossas escolhas. Não por castigo de Deus, mas por misericórdia. Então, se entre os chamados para o espiritismo muitos se transviaram, por meio de que sinais, aí a pergunta, por meio de que sinais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Vamos trazer a pergunta para nós? Como é que a gente sabe, na condição de espiritistas, nós que fomos chamados, como é que a gente vai saber se a gente está no caminho certo? Olha, façam logo esse Pentecostes, que nós temos 3 minutos aqui. A resposta que Erasto dá, reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade. Fora da caridade não há salvação, é a bandeira do Espiritismo. Fora da prática do bem não há felicidade. Nós só somos felizes se formos caridosos.
Então, nós seremos reconhecidos como espíritas cristãos, que Kardec conceitua desta maneira, colocando o adjetivo cristão, espíritas cristãos, nesse caso, porque todo o espiritismo está fundamentado no Evangelho de Jesus. Então, nós vamos ser reconhecidos pelos princípios da verdadeira caridade, que vamos professar e ensinar. Professar é viver, é exemplificar. Ensinar é através também das palavras, não é? Dos momentos que nós estamos numa interação. Reconhecê-los-eis, olha aí o reconhecimento, reconhece-se o verdadeiro espírita, pelo número de aflitos a que levem consolo. Quantos aflitos nós já consolamos na vida, queridos? Alguém consegue contabilizar? Ótimo, porque se disser eu já consolei um, por exemplo, eu já paguei um picolé para o Andrei, consegui contabilizar isso, meu Deus do céu, a caridade que eu fiz para ele. Está anotadinho lá, eu já vou direto para o umbral, não é? Reconhecê-los-ei pelo seu amor ao próximo, gente, o amor ao próximo, pela sua abnegação, que é renúncia, pelo seu desinteresse pessoal. Olha a conexão com o Livro dos Espíritos. Qual a maior de todas as virtudes? Aquela que se assenta na mais desinteressada caridade. Então, reconhecê-los-eis finalmente pelo seu triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Os que seguem a sua lei são os seus eleitos, e ele lhes dará a vitória. Veja que coisa bonita. Então nós seremos reconhecidos como aqueles discípulos do Cristo, como os espíritas cumprindo a sua missão, se realmente a gente aprender a nos amar, ou nos amarmos uns aos outros. É um desafio, mas é uma grande oportunidade que a gente tem. E nos momentos em que a gente enfrenta desafios grandes, que a gente às vezes possa se sentir só, que a gente eleve o nosso pensamento, conecte o coração e possa conversar com um amigo espiritual, seja ele Jesus, seja o nosso espírito guia, da personalidade masculina ou feminina, mas tomando aqui a expressão para dizer, do fundo do nosso coração, encontrei-te um dia e pediste para eu cantar. Minha voz se perdia na sinfonia da terra em festa e eu não podia cantar. Me chamaste amigo e a voz da tua melodia deu melodia à minha voz para que eu te chamasse irmão. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos. A banca dos artesanatos, que é do espiritismo.net, pediu para avisar que aqueles que fizerem a compra acima de R$100 vão estar concorrendo a um brinde no finalzinho do nosso congresso, tá? Agora nós vamos ter um intervalo de 20 minutos e logo depois a gente tem uma palestra com o Andrei Moreira, ok? 20 minutinhos, hein? Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Saulo de Tarso, está me ouvindo? Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e seja abençoado pelo Espírito Santo. Irmão Saulo,
receba a visão. Imagine-se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos até se ir. Junto com tudo a que você tem apreço neste mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. Amor é o único caminho. Um amor que sofre paciente. Um amor que é bondoso, que não sente inveja, que não se vangloria. Um amor que não maltrata, que não visa o interesse próprio. O amor que não se ira facilmente. O amor que se alegra com a verdade. Que nunca se compraz com a injustiça. O amor que protege. Tudo crê, tudo suporta. Esse amor nunca perece. Onde aumentou o pecado, a graça transportou. Se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã nossa pregação e vã nossa fé. Viver é Cristo. Morrer é lucro. Só existe um momento. Não sou eu. É o próprio Cristo que olha para você e estilhaça as suas defesas. E nesse momento você entenderá que é totalmente conhecido de Deus. E se sentirá completamente amado. Que a graça seja convosco. Amém.